prosseguir. Do dia 1º de janeiro de 2022 até hoje, conseguimos manter a meta de 1 por dia, sustentado pelo Senhor Jesus, porque sem Ele não conseguiríamos. Vamos fazer uma oração breve, para que Deus esteja conosco aqui. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado por esse ar que eu respiro. Perdoe minhas falhas, meus pecados, meu pensamento, atitude ou palavra, Pai. Por favor, Deus, me perdoe, pois eu sou falho. Peço que o Senhor nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, pois estamos já na reta final, no fim dos tempos, onde o Senhor prometeu que voltaria, e o Senhor vai voltar, pois Sua palavra há de se cumprir. Passarão céu e terra, mas Sua palavra não passará. E, Pai, eu peço que o Senhor tome conta de nós, Pai. Nos proteja de todo mal, das tentações, nos proteja do mal. Nos perdoe também nossos pecados, nossas falhas, pois sem Ti nada somos, Senhor. Peço que o Senhor nos guie nosso pensamento, nossa direção aqui, que o Senhor se revele, Pai, através de Sua palavra, que nós vamos ler aqui hoje, de Gênesis, vamos ler João e leremos Salmos também, um pouquinho de cada um desses, e tudo na Sua permissão, Pai. Eu Te agradeço por isso, por esse momento. Te agradeço por o Senhor permitir eu estar aqui agora, nesse momento, gravando esse tijolinho de Deus, que é um tijolinho feito para o Senhor. Todo dia, a construção da nossa estrada celestial, rumo ao castelo de Deus, que está na glória celeste, que nós veremos em breve, se assim o Senhor nos permitir. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, então nós estamos aqui. O sonho de Faraó, em Gênesis 41, no seu verso 1, onde diz assim, lembrando que essa versão aqui é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Deu barulho estranho na rua, são 6 da manhã, sei lá, né? Mas acho que não é nada demais, não. Gênesis 41, 5. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresceram no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. Coisa linda, cara. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho.
E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que tinha trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Como é que se barbeava naquela época, hein? Não faço ideia. O faraó devia ser tipo na navalha, né? Uma coisa bem afiada, os caras faziam. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha, Deus me deu essa capacidade de interpretação de sonho, tá? Alguns sonhos aqui que meu filho teve, a vizinha teve e tal. E eu interpretei eles, assim, coisa bem natural mesmo, coisa de Deus mesmo, não foi eu, entendeu? Deus interpretou através de mim. Eu achei isso tão incrível, né? Deus é tão maravilhoso, cara. E aqui eu estou vendo que isso realmente é possível, né? Através dessa passagem aqui, vendo que realmente Deus dá esse dom a algumas pessoas. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Ó, isso não depende de mim. Tá vendo? Isso aqui, ó. A interpretação não depende de mim, mas vem de Deus. Vem de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Então, para mim, isso aqui tem a ver com 7 pragas? Vamos ver. Vamos ver como é que é a interpretação do José, né? Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então, acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Se não me engano, Daniel também tem uma história dessa. Daniel também interpretou sonho, né? Mas nós estamos em Gênesis, lá no faraó. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Olha que coisa incrível, cara. Deus fez uma revelação ao faraó. Então, olha só que interessante. Nós temos Deus falando através de sonho e pessoas que interpretam sonhos para outras através do mesmo Deus. Coisa linda. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Então, exatamente, o sonho é o mesmo, só que com simbologia diferente, né? Os 7 anos dos dois é a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la.
Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, sob o comando do faraó. Serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então ele botou José logo imediatamente abaixo dele. Para ser o... Olha que interessante isso aqui. José ele ficou sendo como se fosse o braço direito de Faraó. Coisa incrível, cara. Que coisa mais incrível. Gênesis 41, 41. José, governador do Egito. Então, 41. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Então, para você ver, José foi colocado à frente de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Uau! Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se assentou da sua presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Se ausentou. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e os armazenou na cidade. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Interessante o trabalhar de Deus, né? Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Ele estava anotando as quantidades, daqui a pouco ele viu que não tinha nem como anotar. Antes de 2 anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: engraçado, Faraó é temente a Deus? Isso é meio confuso para mim, mas enfim, eu também não tenho conhecimento. Não. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura no Egito.
E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Olha isso, cara. Olha isso. Caramba, cara. Olha isso. Então Deus fez eles se prepararem para os 7 anos de fome. Então eles se prepararam, conforme Deus deu a visão. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Tu vê que o Faraó aqui, cara, foi sábio, né? Porque ele falou assim: ó, se esse rapaz aí ele tem a capacidade de revelar o que Deus fala, ele foi lá e botou ele como braço direito, né? Interessante isso. Quando a fome já se havia, e detalhe, ela fala assim: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Assim. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava. Começou a vender trigo. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Como é que era a compra nessa época, hein? Já era em dinheiro ou era algum tipo de troca por outra coisa? Por algo, entendeu? Trocava o trigo por algo. Para você ver, o trigo, desde aquela época, né, o trigo sempre foi uma fonte de alimento muito grande. Né? Trigo se faz tudo com trigo, né? Pão, faz tudo que é massa, tudo que é coisa, faz com trigo. Ai, desculpa pelo bocejo, eu tô com muito sono. São 6h33 da manhã. Esses dias para trás aí, essas semanas para trás, eu estava dormindo muito tarde. E hoje eu comecei a acordar cedo, pretendo acordar cedo todos os dias. Por vários motivos. João 21, 1. Jesus e a pesca milagrosa. Bem, passamos para João, tá? Já vimos o Gênesis 40. Ah não, 41 e 42. Calma aí. Tem 42 para ver ainda. Não é só 41 não. 41 e 42. Então vamos continuar aqui lá no Egito, lá com... Ó, os irmãos de José vão ao Egito. Olha que interessante, ó. Não foram os irmãos dele, jogaram ele no poço, depois ele foi vendido como escravo. Né? Não é isso que aconteceu? Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Olha só, Jacó. Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então, o trigo era o principal alimento da época e até hoje ainda é muito, muito utilizado. Né? Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Olha só que interessante. Imagina o que vai acontecer. Jacó, que é o pai de José, né? Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha isso. José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm?
Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José respondeu aos seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Olha só que interessante. O José reconheceu na hora os irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se então do sonho que tivera a respeito deles, lhe disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Olha que interessante. E eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde está nossa terra, está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos os filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. E José voltou a afirmar: é como eu lhe falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia José disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam. Levam trigo para matar a fome de suas famílias. Traga-me, porém, o irmão caçula, para que se comprove suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Coisa incrível. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltrataria o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolvam-me a prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então os homens que governam aquele país nos disseram: vejamos se são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias.
Tragam-me, porém, seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziar de bagagem, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse: Vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rube disse ao pai: Pode matar meus 2 filhos, se eu não trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Uau! Aí o Jacó ficou com medo de dar o Benjamim para eles. E aí, o que será que vai acontecer? A segunda viagem ao Egito. Caramba, cara, caramba, que complexidade. A situação ali muito complexa. O que será que acontece? Será que o pai dele descobre depois que José virou rei do Egito, cara? Será? Basicamente, né, ele só estava abaixo de Faraó, né? Muito interessante isso. Então, vimos aí Gênesis 41 e 42, amanhã tem 43. Vamos então para João 21. Jesus e a pesca milagrosa. João 21 é o último livro, é o último capítulo de João, tá? Aí depois acaba João e vamos para o próximo livro. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simeão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo-o dizer isso, viu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Já tinham certeza que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Pedro é restaurado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. Jesus tinha predito, né, que ele negaria ele 3 vezes. E aqui ele perguntou 3 vezes, né, se ele amava. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irás trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Ele não falou que não ia morrer, ele falou: se eu quiser. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Bem, ele botou um penso aqui. Penso que, né, ele não afirmou que não daria não daria nem no livro, no mundo todo, né? Porque foram muitas e muitas e muitas coisas que Jesus realizou. E mesmo porque na época era escrito em papiro, né? Que ocupava muito mais espaço. Então isso fazia mais sentido para ele ter pensado assim. Hoje em livros do jeito que é feito hoje, né? A Bíblia, uma vez eu vi uma Bíblia desse tamanho assim, ó. A Bíblia inteira bem quadradinha assim, de bolso, né? Chamada Bíblia de bolso. Pequenininha, mas é a Bíblia, tudo lá. Mas eu creio que Deus fez o que tinha que ser feito. Né? Ele botou o que era essencial ter colocado no livro dele. Deus colocou na sua Bíblia Sagrada, na sua Palavra Sagrada, tudo que era importante para o homem saber. Tudo que nós precisaríamos saber ali. Do jeito dele, da forma dele, Deus é Deus. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Aqui é o Salmo 21, tá? Salmo 21. Como é grande sua exaltação pelas vitórias que lhes dá. Tu concede o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu reconheceste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá.
acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Tu vê, aqui já está falando já do final dos tempos. Pelo menos é o que parece. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu o porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Se exalta, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Glória a Deus. Então, mais um dia, mais um tijolinho de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E assim terminamos. Eu queria, antes de finalizar aqui pela primeira vez, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou... Mas só um minuto. Ué, cadê o... Downloads. Não. Calma aí que eu vou achar. Esse aqui, ó. Leitura programada. Nós estamos no dia 21 de janeiro. Então, o dia 21. Dia 21, Gênesis 41, 42, Salmo 21 e João 21. Foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente leu, Gênesis 41, 42, Salmo 21, João 21. Eu tô lendo eu tô mantendo aqui esse estudo aqui, né? Gênesis 40, 44, 20. Ah, tá, aqui fala de Gênesis, né? A contribuição dele vai ser para Gênesis. O texto fala do período de grande fome que aconteceu. Grande fome que aconteceu nos dias de José estava no Egito, conforme o Senhor havia mostrado no sonho. Esses varões não tinham ideia do que aconteceria ali, apenas queriam comprar alimento e voltar para suas casas. Ao chegarem lá, atendidos por José, o irmão que pensava estar morto e julgava nunca mais vê-lo, por isso não reconheceram. Mas José sabia bem quem eram, pois não se revelou a eles. Perguntou quem eram e de onde vieram, e falaram parte, pois disseram que eram 12 filhos de um mesmo pai. Porém não disseram por que José e Benjamim não estavam ali. José os trata com certa dureza, mandando prendê-los por 3 dias, e ao fim desse tempo deixa-os voltar para casa, levando o alimento que todos lá necessitavam. Porém, reteve consigo um dos irmãos que ele mesmo escolheu, Simeão, que ficaria ali até que os outros retomassem, trazendo o irmão mais novo, que o pai não havia deixado sair com eles. Naquele momento, os irmãos falaram entre si que aquilo estava acontecendo pelo que fizeram a José. A alma do homem tem fome, Amós 8, 11, e sede, Salmo 42, 2. Necessidades que só podem ser satisfeitas no lugar onde o Senhor habita. Dessa forma, muitas vidas procuram ir à igreja para buscar satisfação interior, porém nada sabem a respeito daquele que habita e governa aquele lugar. Muitas são as pessoas que vão à busca de soluções, respostas, bênçãos diversas. Nós estamos nessa época aqui, né? José poderia ter se revelado logo aos irmãos, mas queria que eles confessassem seu erro, e isso só aconteceu quando ele disse que teriam que voltar ali com Benjamim, e que sem esse menino não o receberiam, não restituiria Simeão e não teriam mais alimento. Benjamim representa o novo nascimento, tipifica o Espírito Santo dado aos servos. Interessante.
O homem pode vir à igreja somente para receber uma bênção e nunca mais voltar lá. Muitos não querem conhecer o Senhor, não se importam se Ele está vivo, querem apenas satisfazer suas necessidades momentâneas. Se precisarem de novo, então voltam. Exatamente. José devolveu o dinheiro. As bênçãos de Deus não podem ser compradas, são de graça. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. 1 Timóteo 3, 9. Amém. Não acabou, não? A igreja é composta por muitas pessoas que chegaram assim, querendo bênção e ouviram palavras duras que as fizeram reconhecer o pecado diante de Deus. E essas o Senhor amou e quis que voltasse para revelar que está vivo e cuidar de suas vidas. Mas ele só se revelará ao que vier com Benjamim, o novo nascimento. Somente aqueles que o Espírito Santo trouxer. Ele reteve Simeão, seu nome significa aquele que ouve. O Senhor ama falar com o homem, pois isso deixou Simeão junto dele. Foi José quem escolheu Simeão, porque esse ouviria a revelação, os outros não. Então é isso aí, fique com Deus. Eu acabei pegando aqui um pouco da contribuição aqui da Igreja Maranata, né? Esse estudo aqui é deles, né? Peguei com um membro da igreja lá, que já está lá há anos já, tá? Ele foi lá e me deu esse material. E é isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham Hoje é sexta, né? Sábado. Hoje é sexta. Sexta. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom dia. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.